Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao quadro Análise Jurídica. Bem, e hoje a gente vai aqui direto ao ponto. A gente vai ter um convidado muito especial. Para mim, então, um convidado realmente muito especial, como todos estão, obviamente, que vêm aqui conosco, mas nesse caso especial, quero apresentar para vocês o doutor Eduardo Jordão. Doutor Eduardo é professor, advogado, escritor de inúmeros livros relacionados ali ao direito público, voltados para o direito público. Eu não tenho dúvida que o nosso bate-papo aqui será de grande interesse de todos vocês. Deixa eu chamar ele aqui rapidinho para a gente dialogar junto aqui. Doutor Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo. Olá, Cláudio, tudo bem? Como vai? Prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, a sua audiência. É uma alegria falar com todos vocês. Peço licença aí para chamar de Eduardo. Por favor. Professor Eduardo Jordão. Professor Eduardo, veja só. Aqui no nosso quadro Análise Jurídica, a gente costuma convidar, né, algumas pessoas que atuam, que tenham relação ali com a administração pública de modo geral, com o direito público, que é o objeto, que é, na verdade, a própria atuação da própria revista Cidades e Negócios. E no quadro Análise Jurídica não seria diferente, ainda mais segmentado. Bem, como eu estava falando, para a gente aqui, especialmente para mim, é uma honra tê-lo aqui conosco. Sou um admirador do seu trabalho, né? Quero apresentar aqui algumas das inúmeras obras que o doutor Eduardo Jordão tem aqui. Esse livro aqui, para mim, inclusive, é um livro muito importante. Diz aqui, Estudos Antirromânticos sobre o Controle da Administração Pública. Inclusive, esse livro foi fundamental para mim no meu trabalho de conclusão de curso da minha especialização em Direito Público. Um outro livro aqui do nosso convidado, doutor Eduardo, aqui, ó, Direito Administrativo em Ação, um livro magnífico, que inclusive estou lendo ele agora atualmente. E também, aqui, uma coletânea de artigos, eu acredito, de vários colegas também aqui, publicistas, né? Inclusive, o nome do livro é esse, Publicistas. Temos aqui inúmeros autores, inclusive o doutor Carlos Eduardo Jordão. E, doutor, eu quero ir direto ao ponto com o senhor. Bem, estudo antirromântico sobre o controle da administração. Eu vou antecipar aqui uma pauta que o nosso público ainda não sabe. A revista Cidades e Negócios vai promover um evento em Belém do Pará, é um fórum estadual, tá? O nome do fórum é o seguinte: o protagonismo do controle social e dos órgãos de controle na implementação e efetivação das políticas públicas. Eu entendo que esse fórum tem tudo a ver com este seu livro. Eu queria que o senhor pudesse fazer uma correlação deste fórum estadual que nós estamos promovendo com um pouco desse conteúdo magnífico que temos aqui neste seu livro. Por favor. Maravilha, Cláudio. Muito obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês, com você. Este livro é uma coletânea que publiquei pela primeira vez há 3 anos, um grupo de artigos e textos que produzi sobre a matéria do controle da administração pública. Ele já está, nesse momento, na sua 3ª edição, é publicado pela editora Juspodium, e tem hoje quase 1.000 páginas. São cerca de 80 artigos que publiquei ao longo dos últimos 10, 15 anos, com uma perspectiva que eu entendo ser um pouco diferente daquela que era majoritária na literatura brasileira sobre controle da administração pública, que, na minha opinião, era uma literatura majoritariamente idealista na sua visão do controle, né? Que considerava que controle é sempre positivo, que é sempre importante controlar cada vez mais a administração pública, como forma de evitar abusos da administração pública, como forma de evitar, inclusive, decisões ruins tomadas pelos gestores. Essa é uma visão, e essa visão idealizada, essa visão que enxerga o controle como algo necessariamente positivo para o Brasil, para a nossa sociedade, é algo que se explica se você leva em conta o histórico brasileiro de abusos causados pelo Poder Executivo, histórico também de muitos casos relacionados à corrupção e malversação de dinheiros públicos. Se explica, no entanto, mas não é uma visão que não tem consequências. A partir do momento que toda literatura ou todo o mundo jurídico, a maior parte do mundo jurídico vê como positivo todo o movimento de empoderamento dos controladores diante da administração pública, certamente ou
é de se esperar que sim, que se limite as quantidades e os casos de corrupção, mas também há consequências negativas dessa situação. Quanto mais você empodera o controlador, tendencialmente, mais ele vai tomar decisões pelo gestor público, mais ele vai ser responsável por tomar decisões que deveriam ser tomadas pela administração pública. E é por isso que me pareceu que é importante ter uma visão antirromântica, uma visão não romântica, não idealizada do que fazem os controladores públicos. Isso não significa, é importante dizer muito claramente, isso não significa uma visão contra o controle público. Controlar a administração pública é altamente necessário, é muito importante e é particularmente importante num país que tem o histórico que nós temos. Isso não significa, no entanto, que a gente não deva levar em consideração os custos e as consequências negativas que podem se produzir a partir do empoderamento excessivo do controlador e não deva problematizar isso do ponto de vista da literatura, da academia e mesmo do ponto de vista do desenho institucional, do desenho que nós queremos para as nossas instituições. É claro, e é correto imaginar que quanto mais dermos poder ao controlador, menos a gente vai gerar de situações de abusos do Poder Executivo, mas a gente não pode perder de vista que ampliam-se as possibilidades de abusos gerados pelos controladores, né? Os controladores também são pessoas de carne e osso, também são pessoas que podem cometer os seus abusos. E levar isso em consideração não é ir contra o controlador ou o controle, é apenas levar a sério o controle, como se deve levar a sério todas as matérias reguladas pelo nosso direito público. Me pareceu, portanto, que a gente deveria dar esse passo de seriedade na nossa literatura, um passo de seriedade de considerar o controle de uma forma mais realista, para poder verificar os casos em que nós queremos que o controle tenha tais e tais poderes, os casos em que nós queremos que a visão do controlador se sobreponha à visão do gestor, e os diferentes poderes que nós queremos dar aos diferentes controladores. Essa é uma discussão muito relevante, uma discussão particularmente relevante na medida em que nós percebemos o avanço do poder dos tribunais de contas, por exemplo. Isso pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Não devemos pensar que qualquer intervenção nova, qualquer novo poder que a gente der para o TCU ou para os outros tribunais de contas, será algo positivo. A gente precisa avaliar no caso a caso, precisa avaliar se isso é permitido pela nossa Constituição, precisa avaliar que consequências positivas e negativas isso vai gerar para a nossa administração pública e precisa decidir de uma forma consciente. Esse é algo que me parece muito próximo do que você pretende discutir no seminário de junho daí, uma preponderância, um papel de destaque dos órgãos de controle social e órgãos de controle nas políticas públicas. Isso é algo muito interessante de se discutir, não é? De um lado, se nós temos o controle produzindo boas decisões de políticas públicas ou se nós temos controladores, talvez, atrapalhando o gestor ou intervindo demasiadamente em situações que seria melhor que fossem deixadas para o gestor público. Dentro dessa discussão sobre os limites do controle no direito brasileiro, há uma série de discussões muito relevantes. Discussões, por exemplo, relacionadas com a deferência que o controlador deve, às vezes, prestar para os agentes públicos, discussões relacionadas com o desenho institucional que nós queremos para os nossos diversos controladores, discussões sobre, por exemplo, a eventual existência ou não de um apagão de canetas, que faz com que os agentes públicos tenham medo de tomar decisões com medo de responsabilização. Tudo isso tem que ser discutido. E é interessante, é muito bom que você tenha proposto esse seminário para a discussão desses temas. Momento muito adequado para ter essas discussões, aliás, momento de alguns anos de promulgação de uma lei que tinha objetivos muito parecidos, que é a LINDB, né? A nova LINDB, ou a inserção dos novos 10 artigos na LINDB em 2018, se voltava justamente a promover uma maior segurança jurídica e uma maior racionalidade na atuação dos controladores públicos diante da administração pública. Portanto, me parece que tanto o tema do seu seminário como o tema do livro
estudos antirromânticos contra a administração pública, como a nova LINDB, tem muito a ver entre si, tem muito a contribuir com essas discussões que parecem importantes. Com certeza, doutor. Com certeza, a nova LINDB, vamos chamar assim, ela será uma pauta permanente também dentro deste fórum estadual. E eu, aproveitando o gancho, eu queria lhe perguntar sobre justamente a nova LINDB. Qual a sua opinião sobre esse novo momento que nós vivemos pós-promulgação da nova LINDB? Né? A gente lembra que, à época, houve estranhamento, né? Com resistência, exatamente, com o texto da norma e tudo. Mas, bem, passou, nós temos aqui uma nova realidade. Eu queria a sua reflexão, esses anos pós-LINDB. O que você entende sobre como foi o reflexo dos órgãos de controle? Curioso você perguntar isso, porque um dos autores da nova LINDB, o Carlos Arisson de Feld, publicava justamente ontem na internet um texto sobre balanço, né, um balanço que ele faz anos passados desde a promulgação da LINDB. E ele dizia precisamente que no início, lá no processo de tentativa de promulgação da lei, houve muita resistência, principalmente de órgãos de controle, que não é difícil de entender, né? Dá para entender que há uma preocupação dos órgãos de controle de ver seus poderes limitados, e aí há tanto de um ponto de vista totalmente egoístico, da pessoa que tem poderes não quer seus poderes limitados, mas também do ponto de vista de interesse público, né? Alguns controladores tinham medo dessas limitações, dessa possível racionalização gerar problemas vazios de controle que seriam problemáticos. Houve esse momento inicial de resistência, no entanto, a partir do momento em que a lei foi promulgada, me parece que ela foi muito bem aceita. Ela foi muito bem aceita, acho, na literatura de direito administrativo, e acho que ela passou, depois de algum tempo, a ser muito bem aceita pelos controladores também. Hoje, a LINDB é aplicada pelos controladores com bastante tranquilidade. Há alguns estudos que mostram alguns dribles de algumas instituições na LINDB, né? Isso acontece, é normal, faz parte do processo de aprendizado institucional e faz parte do dever da academia apontar essas coisas para que o desenvolvimento se faça ao longo dos anos. Que é auspicioso, né, o futuro da LINDB, muitas publicações, muitos livros, muitos artigos foram publicados sobre o assunto, e eu acho que é um momento de consolidação daquilo que estava previsto na norma lá atrás. E, no momento de promulgação da LINDB, o Carlos Arisson de Feld promoveu uma edição especial da RDA em que alguns professores de direito administrativo, cerca de 15 professores de direito administrativo, comentamos diferentes artigos da LINDB, né? Isso está disponível online gratuitamente. Se você colocar RDA especial LINDB no Google, certamente você encontra. E coube a mim comentar o artigo 22, que é o artigo que alguns chamam de primado da realidade, né? E ali eu pude defender que a LINDB se voltou não apenas a promover a segurança jurídica, como muita gente supõe e defende, mas acho que a LINDB tinha o objetivo de melhorar a gestão nacional, mas ela se diferenciava dos outros projetos que buscavam aprimorar a gestão nacional pelo fato de que ela enfrentava não o gargalo financeiro, não o gargalo material, falta de pessoal, falta de dinheiro, que outros projetos enfrentavam antes. A LINDB buscava enfrentar um gargalo jurídico, uma forma de interpretar o direito, uma forma de aplicar o direito administrativo, que eu acho, e assim eu interpreto, que aos autores da LINDB pareciam ser problemáticos e comprometedores do desenvolvimento nacional. Então, acho que principalmente a interpretação e aplicação do direito de normas muito vagas, né, com princípios que estavam dando muito poderes, tanto aos controladores como à própria administração pública, para meio que tomar a decisão que eles quisessem, né, com base em normas muito vagas, como o princípio da dignidade humana, o princípio da moralidade, e, portanto, pulando diretamente desses princípios para consequências jurídicas concretas e extraindo daí consequências específicas para um caso concreto. Isso parecia problemático, acho que é problemático para os autores da LINDB, e eles tentaram estabelecer ali algumas regras de atuação, algumas regras hermenêuticas, interpretativas e aplicativas do direito público. Eu sou um entusiasta da LINDB, participei de muitas discussões, muitos seminários posteriores para tentar desvendar as potencialidades da norma, e acho que estamos num processo de aprendizado que tende a ser muito interessante e que tende a gerar uma consolidação da norma nos próximos anos.
Doutor Eduardo, sei que seu tempo é curto, o senhor tem aula ainda, mas uma última pergunta, uma reflexão rápida. Na mesma esteira desse raciocínio que o senhor está fazendo, qual a sua opinião em relação ao Poder Judiciário, em relação à LINDB? O senhor acha também que foi bem aceita a LINDB pelo Poder Judiciário? Acho que foi bem aceito, acho que há alguns estudos empíricos, né, tanto sobre a aplicação pelo Poder Judiciário como sobre a aplicação pelos tribunais de contas. Eu acho que, em geral, eu enxergo uma progressiva aceitação, tanto dos tribunais de contas como do Poder Judiciário da LINDB, de modo que é normal, seria esperado que nos primeiros anos houvesse algum estranhamento, mas acho que com o passar dos anos, os órgãos de controle, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas e outros órgãos de controle, têm aplicado cada vez mais a LINDB, têm entendido que ela pode ser utilizada, inclusive, em benefício do controle, né? De um bom controle, de um controle racional, de um controle correto, de um controle que vai gerar consequências positivas para a nossa sociedade. E, portanto, a minha visão é otimista. Acho que há uma progressiva aceitação, sim, e acho que nos próximos anos o que a gente verá é a consolidação dessa aplicação. Doutor, eu sei que o seu tempo é curto, por isso a gente vai liberar o doutor Eduardo Jordão, mas existe um projeto que eu quero ter a oportunidade de tratar com você em um outro momento, doutor, diz respeito ao projeto da Auloteca. É isso? Sobre isso, se você me permitir, eu falo uns minutinhos, que é o seguinte, esse é um projeto relacionado com uma tentativa de aprimoramento do ensino jurídico nacional, né? A ideia é que o nosso ensino jurídico está muito engessado e que poderia se beneficiar de uma ampliação da promoção do método de ensino participativo. A ideia é que quando um professor faz uma aula meramente expositiva, como aliás está sendo a minha exposição agora, o benefício que o auditório recebe daquela aula é muito semelhante ao que ele receberia se ele simplesmente lesse um manual em casa. Acontece que outros usos mais eficientes podem ser feitos do recurso público em sala de aula, dos recursos humanos em sala de aula. Ali na sala de aula você tem um professor e cerca de 40, 50, 60 alunos diferentes. 60 pessoas diferentes que poderiam estar pensando juntos, que poderiam estar trabalhando juntos de alguma forma, discutindo algum tema, indo mais longe porque não estão sozinhos. Então, aquilo que eles podem fazer sozinhos, que eles façam em casa, que leiam manuais, que possam ir para a sala de aula para usar as inteligências das diferentes pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então, mais do que utilizar apenas a inteligência do professor, que vai expor alguma matéria, o ensino participativo permite que a gente use a inteligência de todos os alunos envolvidos. E aí, qualquer pessoa que, por exemplo, eu costumo dizer isso, a pessoa que já foi para assistir um filme e depois discutiu esse filme com um amigo, já percebeu que o amigo percebeu naquele filme uma série de nuances e detalhes que você mesmo não pôde perceber. E percebeu como aquilo te fez mais rico, no sentido de que no próximo filme você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes. Também assim se dá com o ensino participativo. Se ao invés de ir para a sala de aula e a gente apenas ouvir o que diz o professor, a gente puder participar de um certo debate, feito a partir de uma certa leitura, todos os envolvidos naquela discussão poderão ganhar mais do que ganhariam com a mera exposição, porque eles perceberão coisas no texto que o outro não viu, explorarão pontos de vista diferentes, farão argumentos diferentes, e tudo aquilo é riqueza, uma riqueza que pode beneficiar todos os alunos. Com isso em mente, nos pareceu, a mim e a um grupo de professores, que valeria a pena tentar estimular o uso do ensino participativo no direito brasileiro. E aí, a primeira iniciativa que a gente fez foi o curso de Direito Administrativo em Ação, que é um livro que você mostrou aí agora há pouco, que foi um curso lançado no passado por 10 professores que se juntaram, dividiram entre si 30 aulas, cada um produziu 3 aulas diferentes, não uma aula somente expositiva, mas, por exemplo, uma aula sobre licitação, a casos, a notícias de jornal, lei, diferente podcast, diferentes tipos de base que o aluno pode consultar e, na sequência, algumas perguntas para poder desafiar e para ele poder refletir sobre aquele assunto. O livro foi um sucesso, vendeu bastante, já está na 5ª tiragem.
e a gente decidiu continuar o projeto com a Auloteca. A Auloteca é um site chamado auloteca.com.br, que você acessa aí gratuitamente, e lá você encontra 55 outras aulas já produzidas por diferentes autores, diferentes professores sobre diferentes temas do direito administrativo. E lá você pode encontrar diferentes temas, né? E você pode utilizar aquilo tanto para dar uma aula específica, falando dos casos que eles estão dizendo, das perguntas que eles estão sendo sugeridas, mas também para estudar em casa e aprender cada vez mais sobre aquele tema. Convido vocês a conhecerem a Auloteca, afirmo a vocês que o projeto é contínuo, que a gente quer colocar outras aulas, agora vai ter uma segunda chamada para que a gente possa receber novas contribuições, como forma de ajudar a melhorar o nosso ensino jurídico. É algo que eu acho que beneficiará a todos nós. Magnífico, doutor, magnífico. Tenha certeza que estará lá na matéria nossa do site da revista, o link, né, da Auloteca, dentro dessa matéria que nós faremos por conta dessa nossa entrevista. Doutor Eduardo Jordão, quero liberar o senhor para poder ir para a sua aula, mas mas também agradecer muito aqui a sua presença, tá? Eu espero que numa outra oportunidade a gente possa dar continuidade aqui nesse nosso diálogo. Pode ser? Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado pelo seu contato. Muito obrigado por ter me chamado aqui para participar. Um prazer estar com você. Espero que a gente continue nossa amizade aí, nossa colaboração muito. Um grande abraço e sucesso. Igualmente, doutor. Um grande abraço. Tchau, tchau. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o doutor Eduardo Jordão. Bem, gente, eu sou admirador do doutor Eduardo. Também foi uma grande fonte para a minha conclusão da minha especialização em Direito Público e também em Direito Administrativo, inclusive. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente fica por aqui. Um abraço. Tchau.